Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o assunto é o dia em que eu recebi a última oportunidade do inferno. Esse demônio revelou pregadores que são usados por ele. Já antes, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo de Batalha Espiritual, seja membro desse canal. No ano de 2020, entre o ano de 2021, eu recebi uma visita de uma entidade e essa entidade, ela tinha uma presença muito ruim, uma presença tenebrosa. Eu me lembro que durante este dia estava de madrugada e eu vi quando algo se aproximou de mim. E eu sempre não gostei, né, de ter a minha cama encostada na parede, porque eu sei que no mundo espiritual não existe paredes. Então isso sempre acontecia, porque os demônios, para eles não existem paredes. Então fica mais fácil eles se aproximarem da pessoa para atacar a pessoa. Então, neste dia, durante a madrugada, esse demônio, essa entidade, ela me visitou durante a madrugada. E essa entidade, a sua carga era tão maligna e tão dura que esta carga maligna teve a capacidade de queimar a fiação do meu quarto. Então, essa entidade, ela começou a falar como se fosse uma pessoa humana. Essa entidade começou a me ameaçar durante aquele dia. Eu me lembro que essa entidade, ela tinha uma aparência, sabe, uma mão peluda que parecia pele de bode, parecia pelos de bode. E essa entidade, ao momento que ela começava a falar, ela tinha sabedoria na sua fala, porque ela falava como se fosse uma pessoa que sabia muito bem o que estava falando e o que estava fazendo. Aquela entidade começou a falar comigo. Hoje eu vim para te dar a última oportunidade. Ou você para agora, ou você vai ter uma grande perseguição. Em todos os sinais, em tudo aquilo que Deus atuar através da sua vida, eu irei te perseguir. Mas nós não sabemos, né, que essa entidade, ela queria de uma forma me ameaçar para que eu não continuasse na presença de Deus, executando os trabalhos de libertação. Porque, gente, esse espírito, ele é muito sábio, é um espírito enganoso, um espírito que está na boca de muitos pregadores que não estão vivenciando a verdade e não estão pregando a verdade. E durante aquele momento, aquele espírito, aquele demônio que se apresentava como se ele fosse um bode, a sua presença era tão ruim que eu começava a arrepiar o corpo inteiro, meu corpo começava a tremer com a presença daquela entidade que estava ali sobre mim. E eu me lembro que aquela entidade, ela começava a respirar sobre mim como se fosse um cavalo, como se fosse um animal, né? Esses animais do campo, você sente a respiração, né, de quando um animal está ali por cima de você. E ele começava a falar para mim: você acredita nesses pregadores? Só eu quem uso eles. E eu me lembro, irmãos, que eu tinha alguns vídeos baixados no meu celular que eram vídeos de pregadores atuais. Por mais que eles pregam algumas coisas que são verdade, né? Eu sei quais são esses pregadores, tá? Esses pregadores aí, atuais, que são famosos, que não vivem o que pregam, tá? E eu me lembro, tá, que esse pregador famoso, tá, que eu tinha esses vídeos salvos no meu celular, porque eles pregavam uma mensagem verdadeira, mas que, porém, não vivem. Eu me lembro que depois de um tempo que aquele demônio, ele me visitou e começou a me acusar sobre aqueles pregadores
que eu estava acreditando e assistindo, acompanhando, eu me lembro que depois Deus me deu um sinal que realmente eles não estão agradando ao Senhor Jesus. E aquele espírito, aquela entidade, que ele começava a fazer muitas coisas, ele falava com sabedoria. No momento em que ele falou, você acredita nesses pregadores? Sou eu quem uso eles. Aquele espírito começou a falar em línguas, ele começou a imitar as línguas estranhas. Por quê? Como ele disse que era ele que usava esses pregadores atuais, né? Ele começou a proferir línguas estranhas. E no momento que ele começou a proferir línguas estranhas, Deus ele me deu uma estratégia mediante, né, aquele espírito, porque eu sabia que aquele espírito não era qualquer espírito, não era qualquer entidade. Ele teve a capacidade de queimar a fiação do meu quarto, a fiação que era responsável por acender a luz do quarto. Então, aquela entidade, o Senhor me deu uma estratégia, pois eu não venci ela expulsando. Como era um espírito que atuava no engano do evangelho atual, o Senhor me deu palavras da verdade para que eu viesse confrontar e expulsasse aquele espírito do engano mentiroso. E no momento em que aquele espírito estava ali presente, eu comecei a falar para ele: vós que é um espírito enganoso, se o Espírito Santo de Deus habita em mim e a sua verdade, você sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali aquele espírito desapareceu. É normal sempre uma pessoa, né, que está buscando a Deus. Esse é um espírito dos falsos profetas, um espírito que usa a boca dos falsos profetas, porque esse espírito está ligado ao falso evangelho, à prosperidade e o engano do inferno. Por isso que ele citou sobre esses pregadores atuais que estão dentro da igreja dizendo pregar a palavra, mas estão desagradando a Deus e são enganos de Satanás para levar pessoas ao inferno. Um pregador muito famoso, tá? Que era um dos pregadores que eu tinha vídeo, que eu já acompanhei, mas que porém ele prega meias verdades, porque o seu evangelho que ele prega é contaminado, porque ele não vive aquilo que prega. A sua casa não vive aquilo que prega. E eu me lembro que depois dessa aparição, que esse demônio falou desses pregadores que eu estava assistindo, eu me lembro que eu fui e falei para esse certo pregador famoso e repreendi ele, que era para ele repreender a esposa dele, porque a esposa dele era vaidosa e a esposa dele estava de qualquer maneira, a casa dele estava de qualquer maneira, mas porém ele ficava pregando duro, ficava pregando teologia, mas a sua casa estava em desordem. Por isso eu utilizei também, né, o livro de Timóteo, que fala que aquele que não consegue ordenar sua própria casa, que não ordene a casa de Deus. E essa pessoa simplesmente não aceitou a repreensão e ainda me chamou de invejosa. Então, para você que está neste caminho acompanhando esses certos pregadores falsos, egocêntricos, que pregam meias verdades, que a casa deles está uma bagunça, Jezabel tomou conta, a sua vida não é uma vida 100%, porque estão voltados para a prosperidade e não pela verdade do evangelho. Essa foi a experiência em que eu tive com este espírito enganoso que trabalha nesse século, nesses falsos profetas, falsos pregadores. Ele está no comando e responsável em usar da línguas estranhas para esses pregadores, dá para eles sinais também, porque sabemos que esses demônios, eles atuam dessa forma com engano para enganar as pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar e de dar like nesse vídeo.